Mas de aí vem essa figura, que simplesmente, conforme a música, ele dança, e aqui ele dá uma de médium. E você vê a charlatanice. Agora é seu pai falando, minha filha, você perdoa seu pai? Aí ele pede perdão como se ele tivesse incorporado o pai. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nessa postagem aí, nessa polêmica da internet, do mundo gospel, desse mundo neopentecostal que é a porta do inferno aberta na terra. O Caio Fábio, vendo o vídeo do pastor Roberto Ruiz, o médium, né, do universo neopentecostal, disse que o pastor Roberto Ruiz estava incorporando espíritos, que não é o Espírito Santo de Deus, e a polêmica se instaurou. Tá certo? E é isso que a gente vai analisar. Eu tenho todas as informações aqui, e não é a primeira vez que o Roberto Ruiz promove esse tipo de mediunidade. Isso mesmo que você me ouviu falar, mediunidade, incorporando espíritos. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sobre a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Toma cuidado, crente. Tome cuidado. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque muita coisa a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes de começar a falar, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível, tá bom? Muito bem, eu tô aqui no Instagram do Caio Fábio, onde o Caio gravou o vídeo, tá certo? Comentando justamente aquela cena lamentável. O vídeo tá aqui, deixa eu pegar o vídeo para você ver. Pronto, o vídeo é esse aqui. Tá certo? O vídeo é esse aqui, o Caio Fábio está comentando esse vídeo, onde o Roberto Ruiz, que se autoproclama profeta das nações, incorpora, irmão, pela segunda vez, espíritos enganadores. Eu falo isso aqui, o pessoal não acredita. Tá entendendo? Aí o Caio escreveu aqui, ó, é imprevisível o que o charlatanismo pode fazer para faturar. Não há limites para a prática do engano, escreveu Caio Fábio em sua postagem. Ok? Aí eu tô aqui também no canal do Instagram do Profeta das Nações, Roberto Ruiz, onde ele responde o Caio Fábio. Tá aqui a minha resposta ao Caio Fábio. Ok? Ele aqui tenta responder o Caio Fábio no vídeo que o Caio Fábio falou, ok? Marca aí Caio Fábio de Araújo. Gostaria que o Caio Fábio também publicasse os milhares de casamentos restaurados e as inúmeras pessoas curadas, os jovens libertos das drogas e todas as vidas transformadas pelo poder de Deus ao longo do ministério do Roberto Ruiz. Ele escreve aqui. Então ficou aquela polêmica, aquela treta, um criticando o outro, e a gente vai analisar aqui. Vamos primeiro analisar o vídeo do Caio, ok? Eu tô com o vídeo do Caio preparado aqui para soltar, tá bom? A gente vai analisar o vídeo do Caio e depois a gente vai analisar a resposta do Roberto Ruiz. Vamos lá. Você me perdoa, filha? Perdoa, pai. Você perdoa? Perdoa, pai. Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. A Igreja da Glória. A Igreja da Glória. A Igreja da Glória. Porque Deus está curando ela agora. Agora. Não me abandonou todas as vezes. É absolutamente impossível de você prever e lidar com essas pessoas. Eles são inventores de tudo.
Por exemplo, uma situação dessa, menina traumatizada, porque o pai foi um beberrão que deve ter sido extremamente abusivo e, como todo filho de alcoólatra, frequentemente experimenta muito tipo de violência, ela devia carregar seus traumas. E é coisa para ser tratada, e o tratamento é perdão mesmo. A gente pode debulhar, avaliar, levar a pessoa pela mão para uma viagem de tentativa de compreensão da situação perversa dentro da qual o pai existia, conforme nesse caso, mas, no fim, a cura é perdão. Sem perdão, ninguém fica curado de absolutamente nada, e nem coisa alguma. Mas de aí vem essa figura, que simplesmente, conforme a música, ele dança, e aqui ele dá uma de médium. E você vê a charlatanice, agora é seu pai falando, minha filha, você perdoa seu pai? Aí ele pede perdão como se ele tivesse incorporado o pai para a menina, e a menina, que já está toda arrebentada, chora, 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 faz uma catarse e se brinca com a alma, com o entendimento humano, com a sinceridade, com tudo. Justamente, irmão. E ele vai sair dali, vai comer seja lá o que for, pode se atolar numa feijoada, vai até rir para quem disser, rapaz, a de hoje foi sensacional, hein? De onde é que você tirou aquela? Não, eu vi que a menina... Porque a gente, afinal de contas, estuda alguma psicologia para essas horas também. A constelação familiar também não bota alguém no lugar do pai. Então eu só improvisei. Mas o importante é o resultado, porque os fins justificam os meios. E assim nós vamos nos adulterando todos, uns contra os outros no Evangelho. Vício da... Os fins justificam os meios. Isso é muito comum no evangelho pragmático. O pragmatismo religioso tem tomado conta do neopentecostalismo. Eu tenho minhas discordâncias, e muitas, com o Caio, de forma teológica, tá certo? Mas nesse contexto aí, ele está com razão. Eu não abro mão de chamar isso de charlatanismo, certo? E só com discernimento espiritual você será capaz de discernir isso aí, irmãos. Uma ovelha resgatada pelo sacrifício de Cristo, que ouve a voz do seu bom pastor, não vai cair na lábia desses falsos profetas. Eu vou colocar aqui embaixo a resposta do Roberto ao vídeo do Caio, tá certo? Aqui nesse vídeo, responder a uma postagem feita pelo Caio Fábio, a qual ele afirma que eu incorporei um espírito na igreja, que eu incorporei o pai de uma jovem. Mas antes de continuar, eu quero que você saiba quem é ou quem foi Caio Fábio. Aí aqui agora ele parte para o argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? Na falta de justificativa para justificar aquilo que eu defendo, ou para desconstruir a tua argumentação, eu vou te desconstruir na tua conduta, no teu comportamento e no teu caráter. Tá certo? E trazer até o teu passado pregresso de volta. É falta de argumentação e principalmente argumentação teológica. Isso é o argumento ad hominem. É uma falácia, irmão. No entanto, o ministério de Caio Fábio foi marcado por muitas polêmicas e por muitos escândalos. No seu auge, ele cometeu um adultério com a sua secretária. O cidadão aqui, ele é polêmico também, tá certo? Ele tem algumas ostentações que causam polêmicas no mundo cristão, no mundo religioso. Eu poderia falar várias aqui, mas o assunto do vídeo não é esse. Eu nunca amei uma mulher. Eu tive muitas mulheres, muito de tudo, muito sexo, mas sem amor. Caio Fábio, ele tem um filho gay. Eu tenho um filho gay, mais velho, de 46. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Eu falei aos crentes que se danem, filho. Ele tem uma neta lésbica. Minha neta mais velha tá vendo? É gay, é lésbica. É só argumento ad hominem, sexual
não é um problema para a salvação. A homossexualidade na Bíblia é um pecado para você? Estou te respondendo pela 4ª vez. Depende. Então, amor. Onde tem amor, não tem pecado. Sobre a fornicação, relação fora do casamento, Caio Fábio diz que não vê problema também. Não for ao cartório pedir autorização. O objetivo do Roberto Ruiz é desconstruir a pessoa que lançou a polêmica. Porque você desconstruindo esta pessoa na sua conduta, no seu comportamento, no seu caráter, toda a sua argumentação vai desmoronar também. Quem vai dar crédito? Quem vai credibilizar a fala de uma pessoa que tem uma vida pregressa? Estão entendendo aí? Estão entendendo a argumentação do Roberto Ruiz? A estratégia do Roberto Ruiz? É impressionante. Lamentável esse tipo de estratégia. Para transar, você está fornicando. É tão ridículo assim. Eu posso ser cristão e LGBTQIA+? Pode. Caio Fábio é um tipo de pessoa que não decidiu viver, como diz a palavra do Senhor. E as suas opiniões são carregadas da sua própria história pessoal e de muitos ressentimentos. E psicologicamente falando, todas as opiniões de Caio Fábio refletem mais as suas decepções do que uma análise neutra de todos os fatos, ou seja, de tudo que o Caio Fábio falar sobre o Evangelho, falar sobre alguém, existe um ressentimento por trás disso. O problema da Bíblia. Agora vamos ao que interessa. Agora que você já conhece o Caio Fábio e agora que você conhece... Aí agora vem a tentativa de justificar o injustificável, irmão. Vamos lá. Um pouquinho da história dele. Você tem um entendimento que todas as opiniões de Caio Fábio são pautadas na lente de uma dor, de uma frustração do passado? Vamos ao que interessa e eu quero explicar para você sobre o vídeo em questão, a qual ele diz que eu incorporei o pai de Major. Este é o pequeno trecho com corte tendencioso do vídeo que ele postou para fundamentar suas ideias. Lembre-se, isto é só um pequeno trecho. Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. A Igreja da Glória. É absolutamente impossível de você prever e lidar com essas pessoas. E aqui ele dá uma de médium. E você vê a charlatanício. Agora é seu pai falando, minha filha, você perdoa seu pai? Aí ele pede perdão como se ele tivesse incorporado o pai. Para dar essa resposta, como eu sou formado em psicologia, especialista em análise do comportamento, estudante de neurociência, eu vou falar baseado no princípio da lógica de Aristóteles. Primeiro, vamos entender a diferença básica entre incorporar e representar. A diferença entre uma representação simbólica ou uma incorporação espiritual. Quando um juiz ele olha para alguém e diz assim, eu sou a justiça, ele está dizendo que naquele momento ele representa a justiça, mas ele não incorporou a justiça. Quantas vezes você viu em muitos cultos, neopentecostais ou não, pessoas abraçando outras pessoas e falando, receba o abraço de Deus, receba o abraço de Jesus. Partindo do princípio do Caio Fábio, quer dizer que essas pessoas incorporaram Deus naquele momento? Não, isso é apenas uma representação simbólica. Você percebeu que o princípio da lógica desmonta toda essa confusão criada pelo Caio Fábio? Bom, aqui ele está usando o princípio da lógica dentro de uma psicologia neurolinguística e análise do comportamento humano. Está aqui, está usando ciência. Mas quando a gente vai para o campo teológico, o campo teológico ele nos dá um vislumbre de todo o cenário. Ou você está dando lugar ao Espírito Santo de Deus, ou você está dando lugar ao diabo. Esse é o âmbito teológico da coisa. Tá certo? Não existe meio termo ali. Não, irmão, não existe meio termo. Ele está tentando argumentar, tentando justificar o injustificável do comportamento dele. Eu vou colocar aqui um vídeo e uma outra polêmica
semelhante a essa, dê uma olhadinha nessa outra polêmica e tire suas próprias conclusões. Veja se isso daqui não é incorporando espírito de adivinhação. Vamos lá, presta atenção, vamos lá. A obreira abraçou uma mulher aqui. Quem foi que a obreira abraçou? Presta atenção. Isso. Quem foi? Presta atenção. Você? Aquele abraço foi abraço de Deus, tá? Amém? Presta atenção. Deus curando lembranças do passado, memórias do passado. Olha, presta atenção. Amém? Só Deus sabe o quanto você precisava daquele abraço. Amém? Só Deus sabe. Deus está falando assim: eu estou acendendo a chama da guerreira hoje. Tá vendo? O espírito de adivinhação começa a envolver a pessoa. Você orou, mas não aconteceu do jeito que você queria. Tá vendo? Adivinhando o que aconteceu. O que aconteceu? O espírito de adivinhação faz Deus isso. Deus mandou falar para você. Aí agora tem que jogar a isca. Tá comigo, foi salvo. Tá comigo, foi salvo. Até aí, tá comigo, foi salvo. O filho dela, presta atenção. Deus te toca hoje. Presta atenção. Aí agora vem a incorporação. Presta atenção. Viu? Não brinque com o espírito de adivinhação, não, irmão. Brinque não. Só revestido de Deus, do Espírito Santo, dos dons espirituais. Foi obra de macumba. Presta atenção. Sobre discernimento espiritual para discernir isso aí. Foi obra de macumba. Tá vendo que o espírito da adivinhação já conhece? Ai, se tivesse me conhecido naquele tempo. Olha, presta atenção. É uma lábia. Todo o cenário é montado justamente para... de macumba sobre enfermidade, viu? Tá vendo? Amém? Enfermidade. A distância. Um dia iremos nos encontrar, tá? Um dia iremos nos encontrar. Olha, um dia iremos. Ela e quem? Dá o último abraço, mãe. Dá o último abraço? Dá o último abraço, mãe. Olha. Eu sou ele. Eu sou ele. Porque eu vi o obreiro abraçando, Deus falou assim: não, é um homem, não é uma mulher que tem que abraçar. Cura ela, cura, 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 cura. Eu vejo o nome Jefferson. Abraça ele. Eu te amo, mãe. Cura, 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 cura. Aí eu vou deixar você agora com a sua opinião. Mas lembrando de pedir a você para que você ore. Meu irmão, ore. Minha irmã, ore. Nesses últimos dias, espíritos de mentira, espíritos de adivinhação, espíritos do engano estão atuando aos montões. E se você não tiver discernimento espiritual, vai Maria com as outras. Vai cair na corda bamba. Viu? Vai ser arrastado que nem corda de caranguejo. Pelo amor de Deus, vá orar. Busque a Deus. Meu Deus, dá-me discernimento espiritual. Porque nesses últimos tempos, muitos vão apostatar da fé, vão dar ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Sobre a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Irmãos, o meu conselho para que você ore não é em vão. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado falando em nome de Deus, coisa que Deus não autorizou, Deus não falou, Deus não mandou, Deus não está ali. E o neopentecostalismo, irmão, é a porta de entrada para a grande apostasia. Para a grande apostasia.
Então eu estou usando esta matéria, esta polêmica aqui para alertar você dos perigos, dos engoldos, dos enganos de Satanás com Bíblia na mão. Não se impressione. O capiroto usou as escrituras. Mateus 4. Usou as escrituras para Jesus. Não se impressione, irmão. O capiroto arrebatou Jesus para cima do templo. Arrebatou Jesus para o alto do monte. E mostrou todos os reinos da terra. O capiroto arrebatou Jesus. Ah, fulano foi arrebatado. Cicrano foi arrebatado. Cuidado. Cuidado, irmão. Estão dizendo que é Deus que está arrebatando. É o capiroto arrebatando. Mateus 4. E arrebatou Jesus para cima do templo. Depois arrebatou Jesus para o alto do monte. Tome cuidado. Tenha discernimento espiritual para discernir essas atividades que estão operando no meio da igreja. E só quem tem discernimento espiritual não vai cair nas armadilhas de Satanás. Agora eu vou pedir aí a sua opinião, seu comentário. Tá certo? Comente, irmão. Deixe seu comentário aí. Você acha que isso aí é atividade? É atividade de espíritos enganadores? Você concorda com a fala do Caio? Você concorda com a minha argumentação? Você discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, tá bom? Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal criado na defesa do Evangelho. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.